Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. O shalom de Deus entrando nessa casa, a paz, a prosperidade, e que a partir de hoje, aquilo que está quebrado, aquilo que não está indo bem, vai ser restaurado em nome de Jesus Cristo. Liberamos palavras de restauração. O que está caído vai se levantar. O que não está funcionando vai voltar a funcionar. Essa pessoa que está exausta, cansada, preocupada, nervosa, que agora nesse momento ela tenha a presença de Deus tocando a vida dela, levantando a vida dela, reanimando ela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor que não está encolhida, está liberando sua bênção agora sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu apresento a vida dela e declaro, ela não irá sucumbir, porque o Senhor a sustém. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa está sendo sustentada por Ti. Nenhuma praga tem poder de agir dentro da nossa casa. Nossa casa é abençoada, nossa família está abençoada e nós estamos guardados pelo Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, todo engano renda-se a Jesus Cristo e que nada fique encoberto. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa viva na luz da verdade. Nós oramos o nome de Jesus Cristo para que ela viva um romper do Senhor, o extraordinário do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Oramos para que os grandes milagres sejam liberados nessa casa. Eu oro, Senhor, por aquelas famílias que tiveram perdas, que perderam, Senhor, muita coisa ao longo dos anos, para que haja uma restituição total e completa nessa vida. Nada quebrado, nada quebrado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa e concordo em fé, acreditando, ó Senhor, que o Senhor vai trazer uma restituição na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. E eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você, para elevar a sua fé, para que você glorifique o nome de Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Jane mandou o seguinte testemunho. Paz do Senhor, com muita alegria eu venho compartilhar o meu testemunho. Eu tomava remédios controlados para dormir, mas o médico sempre trocava os medicamentos que funcionavam no início, mas depois deixavam de fazer efeito. Então, encontrei no YouTube um vídeo em que o Senhor faz uma oração para que a pessoa possa dormir bem. Com fé, ouvi a oração e agora durmo bem. Graças a Deus, estou curado. Assim como a Jane, muitas pessoas, através daquelas orações longas que eu tenho aqui no YouTube, foram curadas. Muitas foram curadas, inclusive, de síndrome do pânico. Nós temos testemunhos, relatos, que nós guardamos aqui no ministério, de pessoas que não conseguiam dormir à noite. Jesus Cristo libertou crianças, você precisa de ver. Todo domingo, quando nós temos culto na igreja, tem crianças que vêm para nos dar um abraço, porque não conseguiam dormir. Muitas vezes tinham que dormir no quarto dos pais, com medo, com perturbações noturnas. Jesus libertou. Então eu digo, Deus tem operado de uma forma tão maravilhosa através das orações aqui, que só temos que glorificar a Deus. É por isso que eu quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento, que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Eu não vou pedir para você compartilhar com 7 nem com 10 mais. Eu vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu sei que Deus vai te abençoar. Tem muita gente que está precisando. E se nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, Deus vai nos abençoar. Amém? Então compartilhe essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se
no canal, vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas. E você que me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e participe das nossas orações ao vivo. Você vai ser muito abençoado a partir do momento que você orar conosco nesses 2 horários. Começa o dia com oração, termina o dia agradecendo. Você vai ver o tanto de céus abertos que você vai liberar na sua vida. Amém? E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. 4 coisas que você não deve insistir mais. Essa palavra, enquanto eu estava preparando ela, Deus falou muito comigo. Em Provérbios 29, verso 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, o insistir em algumas coisas é falta de sabedoria. Está lá em Provérbios. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Entenda, a palavra de Deus sabe o que Deus está falando. E é isso que acontece na vida. Você avisa uma pessoa: cuidado, fulano, esse caminho não é bom. A pessoa insiste, é teimosa. Daqui a pouco ela está quebrada. Daqui a pouco as coisas ruins que a gente havia dito acontecem com ela. Porque ela não mudou de caminho. Então tem coisas que a gente não tem que insistir. Se Deus está mostrando que o caminho não é bom, por que você quer trilhar esse caminho? Se o Senhor está mostrando, se o Senhor está revelando para você, por que você vai insistir, vai ser teimoso numa coisa que o Senhor já está falando com você? Nós temos que render a nossa vontade a Deus. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e acreditar que a sabedoria de Deus está acima dos nossos achismos e até mesmo da nossa experiência humana, porque queremos ser experts no caminho, sendo que a sabedoria de Deus está acima da experiência humana, está acima, daquilo que a gente acha que é bom. Se Deus está avisando que esse caminho é um caminho de destruição, por que você vai insistir ali? Existem pelo menos 4 coisas que você não deve insistir. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, não insista em caminhos que Deus já te tirou. Não insista em caminhos que Deus já mostrou para você. Que esse caminho é um caminho de laço, é um caminho de problema, é um caminho de confusão. Tem gente que tem um negócio, para seguir o caminho errado. A pessoa sabe que aquilo é ruim, ela já provou daquilo, ela sabe aonde leva aquele caminho e está lá, está insistindo. Aí você diz assim: não, mas é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que Deus. Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus. Coloca Deus para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro da tua vida. Coloca a fé para dentro da tua vida. Dobra teus joelhos e pede força a Deus. Eu tenho mais de 20 anos de fé. Já se vai para 20 e poucos anos de fé. E ultimamente eu tenho tido algumas experiências com Deus que têm me marcado muito. E eu tenho aprendido que quando não temos força, Deus tem sempre uma reserva para nós. Quando você chega no seu limite, quando você diz eu estou fraco, então Deus te faz forte. Eu aprendi que quando eu me dobro diante de Deus, eu me rendo diante de Deus, Deus me fortalece. Deus me dá força. Deus me dá força, gente. Eu tenho testemunhos sobre isso na minha vida. Eu acho que eu vou poder contar para os meus netos, se Deus permitir que eu viva até lá, de como Deus fortalece a gente, como Deus renova nossas forças. De ter dias, de eu dormir 4 horas na noite e no outro dia conseguir trabalhar 10, 12 horas sem sentir cansaço, sem sentir sono, sem sentir nada. De Deus ter me fortalecido e antes de fechar os meus olhos para dormir, eu fazer uma oração ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho só 4 horas de sono hoje, mas eu me coloco diante de Ti, eu peço que o Senhor venha e me visite nessa madrugada. E de ter, esses encontros com Deus de renovação,
de força de Deus que me ajudam e que me sustentam na minha vida. Se você insistir em tomar algo que Deus não lhe deu, Ele tomará de volta aquilo que lhe deu. Essa é uma segunda coisa. Não tente, sabe, ter algo que Deus não lhe deu. Não tente ter algo que Deus não lhe deu, porque isso pode ser tirado de você. Por isso, não tente conseguir uma coisa quebrando o princípio, vai dar errado. Deus tira coisas que nós tomamos, que os homens tomam, que não pertencem a eles. Então não insista nesse erro. Eu acredito que tem coisas que a gente não tem que se meter. Porque se a gente se mete em uma coisa que Deus não deu, depois vai ser um problema. Não insista com gente traiçoeira, mentirosa e invejosa. Você já sabe que aquela pessoa é invejosa. Por que você continua chamando essa pessoa para ir na sua casa? Será que Deus não está falando com ninguém agora? Você sabe que a pessoa é mentirosa. Você sabe que ela tem um problema sério com a inveja. Mas você quer estar sempre enfiado lá na casa dela ou está sempre chamando ela para estar na sua casa. Quando que você vai aprender que não se trata apenas de uma companhia, se trata de uma malícia e de uma maldade que está sendo despejada na tua vida? Por que você quer isso? Por que você quer isso? Deus está falando com você aqui hoje e o Senhor está dizendo de forma muito clara, não insista nessa amizade. O fato de você ter descoberto a mentira, o fato de você ter descoberto que ela é uma pessoa invejosa, por que você vai insistir nisso? Não, porque é meu amigo, porque é meu colega de trabalho. Às vezes, a gente tem que ficar só com a família da gente. E claro, tem que ter alguns amigos, mas tenha cuidado com pessoas que são traiçoeiras. Pessoas que você mostrar fraqueza, um momento só de fraqueza, a pessoa vai aproveitar a oportunidade para lhe dar uma rasteira. Aqui a gente quer sempre confiar nas pessoas. Mas em Provérbios está escrito que eu não posso insistir numa coisa que Deus já me mostrou. A terceira coisa que você não deve insistir, não insista em algo que prejudica a sua saúde. E eu aprendi isso a duras penas. Tem coisa que não dá mais para mim. Ainda que eu queira, não posso levar as coisas daquele jeito. Eu já contei meu testemunho aqui, 2024, eu tive lapsos de memória muito frequentes. Tive exaustão, fui parar 2 vezes no hospital, me sobrecarreguei, gravando para as 2 televisões, porque não parava. De domingo a domingo trabalhando, sem parar, me desgastando, dormindo mal, comendo mal. E isso trouxe um problema para mim, muitos problemas na verdade. Aí quando chegou no final do ano, Deus organizou as coisas na minha vida, também ministrou no meu coração de certas coisas que eu precisava abrir mão, certo? Uma das coisas que eu queria era poder atender mais as pessoas, eu também queria atender os amigos que me pediam para mim pregar. Esse ano eu tive vários convites de agenda e eu tive que dizer não para todos eles. E sabe por que eu tive que dizer não para eles? Porque Deus me mostrou que se eu fizesse isso de novo, que nem eu fiz o ano passado e queria agradar todo mundo, eu iria prejudicar a minha saúde. Então esse ano eu quis fazer tudo diferente. Mudei muitas coisas na minha vida, certo? Porque quero viver uma vida diferente. Preciso viver uma vida diferente. E às vezes nós temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro e começar a orar a Deus, Senhor, o que está de errado comigo? O que está de errado? Se Deus, olha só, se Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, então é de Deus você descansar um dia da semana. É de Deus. E digo mais, Deus quer que a gente se renda à vontade dele.
Deus quer que a gente se renda à vontade dele, para que a gente não viva uma vida sobrecarregada, assoberbada de trabalho. Por isso, eu lhe aconselho a ouvir a Deus e a não insistir em coisas que estão prejudicando a sua saúde. Se você sabe que esse vício está prejudicando a sua saúde, por que você vai continuar nesse vício? Se você sabe que uma comida está lhe prejudicando, sabe, o que comer demais está lhe prejudicando, pare com isso. Busque um nutricionista, sabe? Busque alguém para lhe ajudar nisso. E para encerrar, não insista em um relacionamento não correspondido. Chega a dar dó na gente quando as pessoas vêm pedir oração e elas dizem assim, olha, eu estou num namoro, não estou falando de casamento, tá? Estou falando de namoro. Estou num namoro, mas eu trabalho, meu namorado não trabalha. Isso não vai dar certo. Você ama e a pessoa lhe trai. Isso também não vai dar certo. Por que você vai continuar num relacionamento que você não é correspondido? Isso eu estou falando de namoro. Agora, vamos falar de amizade. Vamos falar de sociedade. Por que você vai continuar nessa sociedade que você não é correspondido? Ou seja, você abre a loja, você trabalha, você se dedica, é o último a sair e a outra pessoa, sabe, não faz nem metade do que você faz. Essa sociedade não tem como dar certo. Na verdade, sociedades é muito difícil dar certo. Só dá certo com Deus e, no máximo, com um cônjuge. Pode dar certo com outra pessoa? Pode. Mas saiba que você pode ter problemas. Como tudo na vida. Agora, tem coisas que o dano colateral, eu posso dizer, o nível também de periculosidade é maior. Então, seja prudente. Tem coisas que, se você puder fazer só com Deus e com seu cônjuge, é melhor. Amém? Então, não insista em um relacionamento não correspondido. Então, imagina, né? Você tem uma família, ok? E você está sempre ajudando a sua família, sempre ajudando. Só que nem lembram de você para saber que você está vivo ou se você está morto. E você está lá, sabe? Trabalhando para dar o melhor para eles. Vem cá. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Você está num relacionamento que você não é correspondido? Honrar pai e mãe, tudo bem. Agora, o restante da sua família tem que funcionar as duas vias. Ou seja, eu abençoo, mas eu também quero ser abençoado. Eu quero que trate bem os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam lembrados. Você entende como que funciona? É assim que nós precisamos viver. Então não insista em relacionamentos que não são correspondidos. Certo? É que nem você está num lugar, você está ali servindo ao máximo naquele lugar, sabe? Mas não existe nenhum muito obrigado, gratidão pela sua vida. Tem que haver uma correspondência. Tudo é plantar e colher. As pessoas têm que reconhecer o que a gente faz, certo? Pelo menos um pouco, para que continue, sabe, a via dupla e sabendo também que Deus vai recompensar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você ainda não faz parte da Academia Kingdom Global, inscreva-se. Hoje saiu palavra nova, antes do meio-dia. Nós estamos falando como reconhecer a voz de Deus. E um detalhe, tem informações importantes também que hoje você que é da academia vai receber. E amanhã às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando um evento gratuito. Claro que você vai precisar se inscrever, é gratuita a inscrição, mas tem que se inscrever porque é um número limitado de inscrições, certo? Eu vou fazer as segundas da confirmação de Deus, na minha sede, onde eu sempre vou trazer um preletor de fora e eu também vou estar ministrando sobre o profético. Eu quero fazer aquilo que Deus me toca de fazer, que é ensinar para as pessoas o profético, ensinar para as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? Eu acredito que Deus me deu essa sede em São Paulo exatamente para fazer isso. Não sei por quanto tempo, mas no tempo que o Senhor permitir é isso que eu irei fazer. Toda segunda-feira que Deus me permitir estar aqui em São Paulo, eu quero fazer a segunda da confirmação de Deus,
onde eu estarei ensinando o profético e quem eu trazer para ministrar também vai trazer uma palavra e vai ser uma grande bênção. Eu convido você para estar junto com a gente, certo? Presencial e online. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu segundo canal, inscreva-se agora, porque sexta e sábado nós vamos ter um evento da nosso encontro profético Kingdom Global e eu vou estar transmitindo diretamente do meu canal 2. Então inscreva-se no meu canal, vou colocar aqui nos comentários, certo? O link do canal para você se inscrever e poder participar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E tenho os nossos livros também. Se você ainda não adquiriu, nós temos hoje mais de 18 livros que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você está me assistindo pela televisão e quer participar da Academia Kingdom, lá no meu site você pode fazer a tua inscrição para ser treinado a ouvir a voz de Deus e conhecer o seu propósito. Amém? Então, convido você a conhecer a Academia Kingdom Global. É uma plataforma, está me dando muita alegria, sabe, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos no profético, compartilhar com as pessoas. Também exige muito de nós, de mim, da minha equipe, mas está sendo também muito prazeroso poder abençoar a vida de pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você, e se você não compartilhou, depois, quando acabar a oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E eu também gostaria de agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado, que têm orado também por esse projeto da televisão. Deus sabe que esse é o projeto evangelístico que Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Graças a Deus, graças aos nossos parceiros e graças aos nossos intercessores. Amém? Gratidão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. A minha oração é para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que enterrou seu talento, enterrou seu dom, que o Senhor tem um grande chamado para a vida dela, mas ela se ofendeu, ela se entristeceu, ela parou. A minha oração, Pai, é para que ela foque em Jesus e que nada venha paralisá-la. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, mas eu sei que essa palavra está sendo dirigida pelo Senhor. Espírito Santo, visita cada pessoa no seu lar agora. Toque-a com teu poder. Desperta, Pai, os corações. Desperta vidas, Pai. Desperta aqueles que estão fora do caminho, que estão insistindo num caminho que não é do Senhor para a vida deles. Senhor, a minha oração é para que o Senhor se revele a cada pessoa que está orando junto comigo. Se revele nos sonhos, se revele em visões, se revele através de profecia e se revele através da palavra na vida deles. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oramos, Pai, também liberando o perdão para os nossos adversários, para aqueles que
criticam, para aqueles que falam mal, para aqueles que invejam. Nós perdoamos, Pai, e colocamos eles diante de Ti. Apresentamos a Ti toda injustiça contra nós, toda inveja, toda maldade, Pai. E Te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue. Nos guarde, nos livre, nos proteja, nos conduza, nos guie, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e todo problema emocional, depressão, angústia, aflição, medo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. E Pai, essa pessoa que está enfrentando um problema na vida dela, não sabe como resolver, a minha oração é que venha a provisão para a vida dela, que não falte a solução. Que não falte tudo aquilo que está quebrado, que seja restaurado em nome de Jesus. Eu quero também orar para que haja plenitude na vida dessa pessoa, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, coloque as coisas no lugar agora na vida dessa pessoa. Eu oro para que toda confusão, aflição, perturbação saia, no nome de Jesus, do caminho dessa pessoa e que ela receba o toque divino na vida dela. Assim como aquela mulher com hemorragia, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Senhor, que essa pessoa que está acessando a presença de Deus pela fé, que está tocando pela fé na orla do manto, que ela seja curada agora totalmente. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Seja qual for a doença, seja qual for o problema, que ela receba a solução. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. E a minha oração é para que todos na tua casa tenha uma experiência com Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador, seja uma bênção para alguém nesse momento. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês para o meu grande lançamento, do meu evento, Segunda da Confirmação de Deus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Bom dia! E oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do Teu poder sobre a nossa vida e que toda enfermidade renda-se ao nome de Jesus Cristo, que toda dor renda-se ao nome de Jesus Cristo, que todo problema, adversidade, luta e inveja renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, libera poder sobre a vida dessa pessoa e que a paz de Deus vá em direção a ela, a alegria do Senhor vá em direção a ela, a prosperidade vá em direção a ela e que todas as promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra se cumpram em nossa vida. Senhor, nos rendemos à tua vontade, queremos viver o teu propósito, queremos viver os teus planos. Libera teu poder, nos conduza no dia de hoje, guia a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe, gente querida, gente amada. O Senhor está contigo. Você crê nisso? Então declara aqui nos comentários, o Senhor está comigo. Amém? É assim que nós vamos começar o nosso dia, debaixo da bênção de Deus, debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder de Deus. O dia de hoje vai ser maravilhoso. O dia de hoje vai ser um dia de milagres. E deixa eu começar, como eu tenho começado, todas as nossas orações desse propósito. Estamos hoje no 4º dia, certo? Estamos no 4º dia do nosso propósito e eu quero falar aqui de 2 testemunhos do que Deus tem feito. Eu quero dar o testemunho da Nívia. A Nívia escreveu assim pra gente: paz do Senhor, profeta. Em uma oração da manhã, o Senhor declarou que Deus estava curando uma criança de 8 anos. Minha filha estava com infecção no sangue e ouvido, e eu tomei posse da sua palavra, e para a glória de Deus, minha filha foi curada, refez os exames e não deu mais nada. Agradeço a Deus e ao profeta pelas orações. A Vilma também me mandou o seguinte testemunho: na campanha para engravidar, eu fiz junto com a minha sobrinha. Acompanhamos todos os dias a oração, crendo que o Senhor faria um milagre, pois ela tinha mioma, endometriose e trompas reversas. Humanamente era impossível uma gravidez. Aconteceu um milagre e hoje ela está com 7 semanas de gravidez. Agradeço a Deus e as suas orações. Deus continue abençoando. Você viu?
um monte de problema que essa mulher tinha que não podia engravidar e através das orações Deus fez um milagre. Gente, isso tudo aqui é testemunho para você colocar a tua fé. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a adversidade, qual que é a tua emergência, mas nós estamos orando aqui. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Quantas mulheres têm engravidado aqui através das orações? Certo? É para você ver o resultado. Certo? Eu não jogo conversa fora. Nós estamos vendo resultados das orações do poder de Deus. Gente, não é à toa. Eu levanto 5 e pouco da manhã, de domingo a domingo. Sabe, são 365 dias no ano que eu tenho compromisso aqui. Eu faço mais de 1.200, 1.300, quase 1.500 lives, sabe, por ano. É porque eu acredito, eu realmente acredito que Deus muda vidas, Deus muda histórias. Deixa eu lhe dizer, tudo é possível ao que crê. Coloca a tua fé e não desiste, fica firme nesse propósito. E não esqueça, hoje é o 4º dia de 33 dias. Quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas essa oração, porque certamente Deus está operando milagres. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. 3 coisas que incomodam algumas pessoas que estão à sua volta. É difícil falar, mas essa é uma área que Deus tem me dado para falar e eu tenho falado sobre isso. Tem pessoas que estão à nossa volta que se incomodam com a gente. Talvez você diga, impossível, profeta, quem é que vai se incomodar comigo? Eu vivo minha vida. Não, tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda com você e você não sabe. E eu vou mostrar para você aqui três coisas que incomodam as pessoas ao seu redor. 3 coisas que incomodam. E aí, Deus vai lhe dar o discernimento de quem é quem. Porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos rodeados de pessoas, certo? E pessoas boas e pessoas que não são boas. E pessoas que a gente tem dúvidas sobre elas. Então, ter o discernimento espiritual, sabe? Saber o norte certo sobre as pessoas, sobre quem está ao nosso redor, vai nos ajudar em todas as coisas. Então, preste atenção. Quando você se recupera de uma queda, isso incomoda pessoas que estão à sua volta, não todas, mas algumas. Porque tem gente, sabe, que viu a sua queda e quer que você permaneça caído. É que nem uma luta de boxe, onde um cai e as pessoas elas ficam torcendo, algumas para que ele levante e outras pessoas ficam torcendo para que não levante. Você tem que entender uma coisa, que na vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que estivermos rodeados de pessoas, isso vai incomodar. Sabe, tem gente que não espera que você se recupere de uma queda financeira, de uma queda no teu casamento, de uma queda até mesmo com o seu nome. Tem gente que não está esperando isso. Os verdadeiros amigos, as pessoas mais leais, elas vão torcer por você. Sabe, esses dias eu estava pensando, quem torce pela gente? Quem torce pela gente, né? Quem torce para que a gente dê certo? Quem torce para que as coisas boas aconteçam na nossa vida? Será que enche as 2 palmas de uma mão? Das mãos? Será que nós podemos fazer uma grande lista de quem está torcendo por nós? Porque nós vemos uma coisa, que quando uma pessoa ela cai, ela tem qualquer tipo de queda, o que tem de dedo para acusar, o que tem de gente para derrubar, e se ela tentar ali levantar o mindinho, sabe, já tem alguém ali para pisar no dedo dela. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, sempre vai haver pessoas que querem que a gente não se levante mais. Então, diante de todas essas torcidas contrárias, certo? Tem as torcidas que torcem por nós, mas tem mais quem torce contra. Você tem que se fortalecer em Deus. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Eu tenho dito para eles, meus filhos, o mundo, ele não é, sabe, um mundo tão bom quanto a gente pensa. Na verdade, no mundo tem muita coisa ruim. Tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim.
E eu digo para eles, vocês peçam a Deus, para Deus fortalecer vocês. E eu sempre digo para eles, sempre fiquem ligados, porque nesse mundo você não pode baixar a guarda. Você só pode baixar a tua guarda para Deus. Porque diante de qualquer pessoa, nunca fique à vontade, totalmente não. É o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. Esses dias eu estava no avião, olha o que aconteceu comigo. Estava no avião, e uma pessoa que me conhecia estava atrás. Eu não sabia que ela me conhecia. Mas sabe quando eu fui ligar a tela do computador, do computador de bordo ali do avião, né? Eu vi pela tela, porque a tela estava desligada, eu vi pela tela que a pessoa estava me cuidando atrás. E daí isso me chamou a atenção. E eu pensei assim, puxa vida, sabe, tem gente que tá cuidando a gente, tem gente que está cuidando a gente não sabe, tem gente que está cuidando a gente não sabe. Então, enquanto há pessoas que estão torcendo para que dê certas coisas na sua vida, tem outras torcendo para que dê errado, certo? E se nós não cuidarmos o que nós falamos, se nós não cuidarmos a maneira como nos posicionamos diante das circunstâncias, dos desafios, sabe, das complicações da vida, nós podemos ser levados à lona totalmente. É por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. Segundo, o que incomoda algumas pessoas que estão à sua volta é quando você ajuda alguém. Tem gente que quer mandar no seu dinheiro, tem gente que quer mandar nas suas boas ações, e tem gente que quer mandar, sabe, até em quem você ajuda e em quem você não ajuda. Sabe, a Bíblia nos fala daquele dono de terra que contratou vários funcionários para trabalhar um dia, os jornaleiros, para trabalhar um dia na sua lavoura. E ele pagou a mesma coisa dos que chegaram mais cedo para aqueles que chegaram mais tarde. E os que chegaram mais cedo se indignaram que o dono da terra deu o mesmo valor para os que chegaram mais tarde. E daí eles quiseram questionar e o dono da terra disse assim, vem cá, a minha bondade está incomodando vocês? A minha bondade está incomodando vocês? Eu fico impressionado numa coisa. Sabe, eu fui questionado quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu fui questionado por pessoas se eu não ia ajudar. Nós mandamos mais do que 200 mil reais para o Sul. Mandei mais do que 200 mil reais. Sabe, para algumas pessoas 200 mil reais não é nada. Para mim é um valor considerável. Eu tenho televisão para pagar, eu tenho estúdios, eu tenho funcionários, eu tenho muitas coisas. E eu fiz o meu melhor, Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Daí agora, no final de semana que passou, eu fui para o Sul, eu fiz 3 eventos e um deles foi um evento solidário, onde nós arrecadamos, sabe, muitos quilos de alimentos. Inclusive, o prefeito esteve no nosso evento e o prefeito dobrou a quantidade de alimentos arrecadados. Sabe, as pessoas não falam das coisas boas que você faz. Daí uma mulher escreveu um comentário. Ela escreveu num comentário abaixo de uma postagem minha. Ela disse assim, você vai no Sul para levar dinheiro ou para fazer alguma coisa pelas pessoas? Olha o nível do comentário da pessoa. Puxa, o que a pessoa não sabe é que eu sou gaúcho. O que a pessoa não sabe é que eu fui visitar meus familiares. O que a pessoa não sabe é que eu servi a uma igreja no Sul. Sabe, eu não pedi oferta, eu não pedi ajuda, eu não pedi nada. Certo? Tudo coloquei, sabe, do meu bolso. Eu fiz esse evento, eu não recebi R$1 desse evento que eu fiz. Nós revertemos tudo em comida para as pessoas e as pessoas não veem. Sabe, o que a gente faz de bom, elas não falam. O que a gente faz de bom. Então a gente tem que entender uma coisa, que até o fato de você ajudar uma pessoa, às vezes não é interpretado bem pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? As pessoas, em vez de olharem para as coisas boas, elas olham para as coisas ruins. Nós precisamos, nesse mundo, de pessoas. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Eu fico pensando num olho mau desse. É por isso que nós temos que mudar a maneira como nós vemos as coisas. Nós temos que começar a olhar os pontos positivos da pessoa. Nós temos que começar a olhar para o lado bom, certo? Eu entendo dessa maneira. É assim que nós vamos prosperar e ser abençoados. Tem gente que, se não mudar a forma como vê a vida dos outros, a sua vida não vai melhorar. Eu estou falando uma coisa muito séria aqui para você e eu sei, Deus está falando com alguém. Sabe? Deus está falando com alguém. Nós temos que olhar diferente para as pessoas. E é assim que Deus vai nos abençoar. E a terceira coisa que incomoda algumas pessoas que estão à sua volta é quando você vence na vida. Se você é derrotado, sabe? As pessoas não esperam nada. Mas se você vence, você é notado. Se você vence, aí isso vai incomodar pessoas. Alguns vão se alegrar, sabe? E vão dizer, olha lá, essa era minha amiga, era minha amiga, tá lá, tá vencendo, que bom, Deus é bom. Mas tem outros que vão dizer assim, olha, essa mulher venceu, ela deve estar roubando para estar vencendo. Gente, a forma como nós olhamos para as pessoas vai refletir no que está entrando em nós. Vai refletir também no favor e na bênção de Deus. Nós temos que mudar algumas coisas se nós queremos ser abençoados por Deus. Eu vim aqui de coração para falar isso para você. Sabe? Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Mas você vai ter que começar a olhar melhor para as pessoas e isso vai refletir na sua vida. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreva assim, que Deus me ajude a ver melhor as coisas. Amém? Porque eu também, eu assim como você, tem coisas que a gente olha a primeira vez e a gente interpreta errado e depois tem que pedir perdão a Deus, porque você julgou mal uma situação, julgou mal uma pessoa. E se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que mudar. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas, porque eu sei, Deus falou com muita gente aqui hoje. Amém? Muito bem. Antes de eu declarar o Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui dos meus livros, certo? Profeta, de novo falando dos livros, eu tenho que falar, gente. Meus livros, além de serem uma bênção na vida de muita gente, nossos livros nos ajudam com nossos programas de televisão, nossos livros nos ajudam em muitas coisas, certo? É como eu não tenho salário da igreja, não recebemos nada da igreja, a igreja não me ajuda nos meus programas de televisão, é tudo mantido pelo meu ministério, pelas colunas proféticas que Deus tem colocado no meu ministério, na minha vida. Então, a gente se esforça muito para poder cumprir aquilo que Deus colocou no nosso caminho. E foi Deus que colocou a televisão no meu caminho, certo? Então, nossos livros vão te abençoar. Você pode adquirir no nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Depois vai lá, tá? Adquira nossos livros. Nós temos 16 livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. 16, fora os livros da minha esposa, certo? Então tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você quer se tornar uma coluna do nosso ministério, se você quer se tornar uma coluna, lá no meu site tem todos os dados para você. Tá, lá no meu site tem todos os dados para você. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. E se você não puder nos ajudar, não tem problema. Ora por nós, tá bem? Ora por nós, que eu já fico muito agradecido. Precisamos de oração. Amém? Inclusive, eu tenho pensado muito, se não é a graça de Deus, a gente não consegue fazer algumas coisas. É por graça de Deus, gente. Eu tenho chegado a essa conclusão. Eu cheguei aqui por uma graça de Deus. Eu me mantenho aqui por uma graça de Deus. Então, eu não sou bonzão, eu tenho muitas limitações e eu sei que é Deus que me sustenta. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus. Lembrando a todos que 9 da manhã, certo? 9 da manhã vamos ter uma palavra profética para a sua vida aqui, não perca. E às 18 horas a nossa oração. Então estamos orando 6 da manhã e 18 horas, sem parar, crendo no poder de Deus em nome de Jesus. Domingo vamos ter um culto especial às 9 horas da manhã, um culto com 24 horas de oração dentro dele. 24 horas de oração dentro dele, certo? Nós vamos começar às 9 da manhã de sábado, até às 9 da manhã de domingo, sem parar a oração por esse culto, para que Deus faça grandes coisas. Nós queremos Deus no nosso caminho, nós queremos a presença de Deus, amamos a presença de Deus. Eu convido você a estar junto conosco, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Você é nosso convidado. Essa é uma casa de nações. É uma casa de nações. Pessoas vêm de outros países para estarem aqui com a gente. É incrível, é sobrenatural, é muito mais do que nós imaginamos. E também, mês de agosto, estarei em Portugal. Quem é da Europa, certo? E que quiser participar dessa escola de profetas, vai lá no meu site, inclusive está aqui na descrição do vídeo, tá? O meu site. Vai lá no meu site e lá tem mais informações. Certo, gente querida? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários a tua emergência e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. E eu te peço, Pai, libera do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre cada pessoa. E nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Eu te peço nesse momento, ó Deus, coloca uma cerca viva ao redor dos filhos, ao redor do marido, ao redor da esposa. Senhor, eu oro para que o favor divino esteja sobre essa pessoa, para que ela seja abençoada, para que a graça de Deus esteja sobre ela, sua família esteja guardada, sua vida esteja protegida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar um tempo de milagres, um tempo de favor, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de avanço na vida dessa pessoa e na sua casa. E que maravilhas, milagres, o extraordinário de Deus seja liberado sobre ela, seja liberado sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, Pai, e declaro, ela viverá todos os milagres de Deus na vida dela, todas as orações que estão sendo plantadas nessa terra profética vão florescer, todos os pedidos, cada pedido de emergência, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é socorro presente, o Senhor é socorro presente, o Senhor não vai permitir com que essa pessoa, Senhor, perca essa batalha, não vai permitir com que ela perca, Senhor, aquilo que ela está orando. Eu quero declarar, Pai, vitória sobre a casa dela, vitória sobre os projetos, vitória sobre os sonhos, e ela viverá o incrível de Deus na vida dela. Eu te peço, Pai, auxílio divino para cada pessoa que está clamando aqui junto conosco nesse momento, que haja, Senhor, um mover sobrenatural, libera da glória de Deus sobre a vida dessa pessoa, libera do teu poder sobre a vida dela, e que ela e toda a sua casa viva o sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família e declaro um tempo de grande vitória, um tempo de grande conquista, e digo a toda enfermidade física ou emocional, renda-se ao nome de Jesus.
Jesus Cristo. Oro por todo empresário, por todo empreendedor, por todo profissional liberal, por todo trabalhador e trabalhadora, para que o Senhor dê saúde, para que o Senhor dê prosperidade, para que o Senhor dê boas notícias, para que o Senhor dê direção, para que o Senhor revele o caminho para cada um dos teus filhos. Eu oro, Pai, para que um favor divino, uma bênção divina repouse sobre essa pessoa e que o dia dela seja um dia muito mais do que ela pensou, muito mais do que ela imaginou, muito mais do que ela está esperando, que ela possa viver todas as promessas do Senhor na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você vai crescer cada vez mais, vai avançar cada vez mais, vai prosperar cada vez mais, vai chamar a atenção por causa da bênção de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua vida há um milagre. Amém? Declare junto comigo: sobre a minha vida há um milagre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, 9 da manhã. Não perca a live especial que nós teremos aqui, 18 horas, estaremos juntos em oração. Não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Faça isso, é profético, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. A todos. A todos. A todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. O shalom de Deus entrando nessa casa, a paz, a prosperidade
e que a partir de hoje, aquilo que está quebrado, aquilo que não está indo bem, vai ser restaurado em nome de Jesus Cristo. Liberamos palavras de restauração. O que está caído vai se levantar. O que não está funcionando vai voltar a funcionar. Essa pessoa que está exausta, cansada, preocupada, nervosa, que agora nesse momento ela tenha a presença de Deus tocando a vida dela, levantando a vida dela, reanimando ela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor que não está encolhida, está liberando sua bênção agora sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu apresento a vida dela e declaro, ela não irá sucumbir, porque o Senhor a sustém. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa está sendo sustentada por Ti. Nenhuma praga tem poder de agir dentro da nossa casa. Nossa casa é abençoada, nossa família está abençoada e nós estamos guardados pelo Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo eu declaro que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, todo engano renda-se a Jesus Cristo e que nada fique encoberto. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa viva na luz da verdade. Nós oramos o nome de Jesus Cristo para que ela viva um romper do Senhor, o extraordinário do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Oramos para que os grandes milagres sejam liberados nessa casa. Eu oro, Senhor, por aquelas famílias que tiveram perdas, que perderam, Senhor, muita coisa ao longo dos anos, para que haja uma restituição total e completa nessa vida. Nada quebrado, nada quebrado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa e concordo em fé, acreditando, ó Senhor, que o Senhor vai trazer uma restituição na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. E eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você, para elevar a sua fé, para que você glorifique o nome de Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Jane mandou o seguinte testemunho. Paz do Senhor, com muita alegria eu venho compartilhar o meu testemunho. Eu tomava remédios controlados para dormir, mas o médico sempre trocava os medicamentos que funcionavam no início, mas depois deixavam de fazer efeito. Então, encontrei no YouTube um vídeo em que o Senhor faz uma oração para que a pessoa possa dormir bem. Com fé, ouvi a oração e agora durmo bem. Graças a Deus, estou curado. Assim como a Jane, muitas pessoas, através daquelas orações longas que eu tenho aqui no YouTube, foram curadas. Muitas foram curadas, inclusive, de síndrome do pânico. Nós temos testemunhos, relatos, que nós guardamos aqui no ministério, de pessoas que não conseguiam dormir à noite. Jesus Cristo libertou crianças, você precisa de ver. Todo domingo, quando nós temos culto na igreja, tem crianças que vêm para nos dar um abraço, porque não conseguiam dormir. Muitas vezes tinham que dormir no quarto dos pais, com medo, com perturbações noturnas. Jesus libertou. Então eu digo, Deus tem operado de uma forma tão maravilhosa através das orações aqui, que só temos que glorificar a Deus. É por isso que eu quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento, que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Eu não vou pedir para você compartilhar com 7 nem com 10 mais. Eu vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu sei que Deus vai te abençoar. Tem muita gente que está precisando. E se nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, Deus vai nos abençoar. Amém? Então compartilhe essa oração e você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas. E você que me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e participe das nossas orações ao vivo. Você vai ser muito abençoado a partir do momento que você orar conosco nesses 2 horários. Começa o dia com oração, termina o dia agradecendo. Você vai ver o tanto de céus abertos que você vai liberar na sua vida. Amém? E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. 4 coisas que você não deve insistir mais. Essa palavra
Enquanto eu estava preparando ela, Deus falou muito comigo. Em Provérbios 29, verso 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, o insistir em algumas coisas é falta de sabedoria. Está lá em Provérbios. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Entenda, a palavra de Deus sabe o que Deus está falando. E é isso que acontece na vida. Você avisa uma pessoa: cuidado, fulano, esse caminho não é bom. A pessoa insiste, é teimosa. Daqui a pouco ela está quebrada. Daqui a pouco as coisas ruins que a gente havia dito acontecem com ela. Porque ela não mudou de caminho. Então tem coisas que a gente não tem que insistir. Se Deus está mostrando que o caminho não é bom, por que você quer trilhar esse caminho? Se o Senhor está mostrando, se o Senhor está revelando para você, por que você vai insistir, vai ser teimoso numa coisa que o Senhor já está falando com você? Nós temos que render a nossa vontade a Deus. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e acreditar que a sabedoria de Deus está acima dos nossos achismos e até mesmo da nossa experiência humana, porque queremos ser experts no caminho, sendo que a sabedoria de Deus está acima da experiência humana, está acima, sabe, daquilo que a gente acha que é bom. Se Deus está avisando que esse caminho é um caminho de destruição, por que você vai insistir ali? Existem pelo menos 4 coisas que você não deve insistir. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, não insista em caminhos que Deus já te tirou. Não insista em caminhos que Deus já mostrou para você. Que esse caminho é um caminho de laço, é um caminho de problema, é um caminho de confusão. Tem gente que tem um negócio, sabe, para seguir o caminho errado. A pessoa sabe que aquilo é ruim, ela já provou daquilo, ela sabe aonde leva aquele caminho e está lá, está insistindo. Aí você diz assim: não, mas é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que Deus. Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus. Coloca Deus para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro da tua vida. Coloca a fé para dentro da tua vida. Dobra teus joelhos e pede força a Deus. Eu tenho mais de 20 anos de fé. Eu tenho mais de 20 anos de fé. Já se vai para 20 e poucos anos de fé. E ultimamente eu tenho tido algumas experiências com Deus que têm me marcado muito. E eu tenho aprendido que quando não temos força, Deus tem sempre uma reserva para nós. Sabe quando você chega no seu limite? Quando você diz: eu estou fraco, então Deus te faz forte. Eu aprendi que quando eu me dobro diante de Deus, eu me rendo diante de Deus, Deus me fortalece. Deus me dá força. Deus me dá força. Gente, eu tenho testemunhos sobre isso na minha vida, que eu acho que eu vou poder contar para os meus netos, se Deus permitir que eu viva até lá, de como Deus fortalece a gente, como Deus renova nossas forças. De ter dias, sabe, de eu dormir 4 horas da noite e no outro dia conseguir trabalhar 10, 12 horas sem sentir cansaço, sem sentir sono, sem sentir nada. De Deus ter me fortalecido e antes de fechar os meus olhos para dormir, eu fazer uma oração ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho só 4 horas de sono hoje, mas eu me coloco diante de Ti, eu peço que o Senhor venha e me visite nessa madrugada. E de ter, sabe, esses encontros com Deus, de renovação, de força de Deus, que me ajudam e que me sustentam na minha vida. Se você insistir em tomar algo que Deus não lhe deu, Ele tomará de volta aquilo que lhe deu. Essa é uma segunda coisa. Não tente, sabe, ter algo que Deus não lhe deu. Não tente ter algo que Deus não lhe deu, porque isso pode ser tirado de você. Por isso, não tente conseguir uma coisa quebrando o princípio, vai dar errado.
Deus tira coisas que nós tomamos, que os homens tomam, que não pertencem a eles. Então não insista nesse erro. Eu acredito que tem coisas que a gente não tem que se meter. Porque se a gente se mete em uma coisa que Deus não deu, depois vai ser um problema. Não insista com gente traiçoeira, mentirosa e invejosa. Você já sabe que aquela pessoa é invejosa. Por que você continua chamando essa pessoa para ir na sua casa? Será que Deus não está falando com ninguém agora? Você sabe que a pessoa é mentirosa. Você sabe que ela tem um problema sério com a inveja. Mas você quer estar sempre enfiado lá na casa dela ou está sempre chamando ela para estar na sua casa. Quando que você vai aprender que não se trata apenas de uma companhia, se trata de uma malícia e de uma maldade que está sendo despejada na tua vida? Por que você quer isso? Por que você quer isso? Deus está falando com você aqui hoje e o Senhor está dizendo de forma muito clara, não insista nessa amizade. O fato de você ter descoberto a mentira, o fato de você ter descoberto que ela é uma pessoa invejosa, por que você vai insistir nisso? Não, porque é meu amigo, porque é meu colega de trabalho. Às vezes, a gente tem que ficar só com a família da gente. E claro, tem que ter alguns amigos, mas tenha cuidado com pessoas que são traiçoeiras. Pessoas que você mostrar fraqueza, um momento só de fraqueza, a pessoa vai aproveitar a oportunidade para lhe dar uma rasteira. Aqui a gente quer sempre confiar nas pessoas. Mas em Provérbios está escrito que eu não posso insistir numa coisa que Deus já me mostrou. A terceira coisa que você não deve insistir, não insista em algo que prejudica a sua saúde. E eu aprendi isso a duras penas. Tem coisa que não dá mais para mim. Ainda que eu queira, não posso levar as coisas daquele jeito. Eu já contei meu testemunho aqui, 2024, eu tive lapsos de memória muito frequentes. Tive exaustão, fui parar 2 vezes no hospital, me sobrecarreguei, gravando para as 2 televisões, porque não parava. De domingo a domingo trabalhando, sem parar, me desgastando, dormindo mal, comendo mal. E isso trouxe um problema para mim, muitos problemas na verdade. Aí quando chegou no final do ano, Deus organizou as coisas na minha vida, também ministrou no meu coração de certas coisas que eu precisava abrir mão, certo? Uma das coisas que eu queria era poder atender mais as pessoas, eu também queria atender os amigos que me pediam para mim pregar. Esse ano eu tive vários convites de agenda e eu tive que dizer não para todos eles. E sabe por que eu tive que dizer não para eles? Porque Deus me mostrou que se eu fizesse isso de novo, que nem eu fiz o ano passado e queria agradar todo mundo, eu iria prejudicar a minha saúde. Então esse ano eu quis fazer tudo diferente. Mudei muitas coisas na minha vida, certo? Porque quero viver uma vida diferente. Preciso viver uma vida diferente. E às vezes nós temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro e começar a orar a Deus, Senhor, o que está de errado comigo? O que está de errado? Se Deus, olha só, se Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, então é de Deus você descansar um dia da semana. É de Deus. E digo mais, Deus quer que a gente se renda à vontade dEle. Deus quer que a gente se renda à vontade dEle para que a gente não viva uma vida sobrecarregada, assoberbada de trabalho. Por isso, eu lhe aconselho a ouvir a Deus e a não insistir em coisas que estão prejudicando a sua saúde. Se você sabe que esse vício está prejudicando a sua saúde, por que você vai continuar nesse vício? Se você sabe que uma comida está lhe prejudicando, sabe, o que comer demais está lhe prejudicando, pare com isso. Busque um nutricionista, sabe, busque alguém para lhe ajudar nisso. E para encerrar,
Não insista em um relacionamento não correspondido. Chega a dar dó na gente quando as pessoas vêm pedir oração e elas dizem assim, olha, eu estou num namoro, não estou falando de casamento, tá? Falando de namoro. Estou num namoro, mas eu trabalho, meu namorado não trabalha. Isso não vai dar certo. Você ama e a pessoa lhe trai. Isso também não vai dar certo. Por que você vai continuar num relacionamento que você não é correspondido? Isso eu estou falando de namoro. Agora, vamos falar de amizade. Vamos falar de sociedade. Por que você vai continuar nessa sociedade que você não é correspondido? Ou seja, você abre a loja, você trabalha, você se dedica, é o último a sair e a outra pessoa, sabe, não faz nem metade do que você faz. Essa sociedade não tem como dar certo. Na verdade, sociedades é muito difícil dar certo. Só dá certo com Deus e, no máximo, com um cônjuge. Pode dar certo com outra pessoa? Pode. Mas saiba que você pode ter problemas. Como tudo na vida. Agora, tem coisas que o dano colateral, eu posso dizer, o nível também de periculosidade é maior. Então, seja prudente. Tem coisas que, se você puder fazer só com Deus e com seu cônjuge, é melhor. Amém? Então, não insista em um relacionamento não correspondido. Então, imagina, né? Você tem uma família, ok? E você está sempre ajudando a sua família, sempre ajudando. Só que nem lembram de você para saber que você está vivo ou se você está morto. E você está lá, sabe? Trabalhando para dar o melhor para eles. Vem cá. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Você está num relacionamento que você não é correspondido? Honrar pai e mãe, tudo bem. Agora, o restante da sua família tem que funcionar as duas vias. Ou seja, eu abençoo, mas eu também quero ser abençoado. Eu quero que trate bem os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam lembrados. Você entende como que funciona? É assim que nós precisamos viver. Então não insista em relacionamentos que não são correspondidos. Certo? É que nem você está num lugar, você está ali servindo ao máximo naquele lugar, sabe? Mas não existe nenhum muito obrigado, gratidão pela sua vida. Tem que haver uma correspondência. Tudo é plantar e colher. As pessoas têm que reconhecer o que a gente faz, certo? Pelo menos um pouco, para que continue, sabe, a via dupla e sabendo também que Deus vai recompensar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você ainda não faz parte da Academia Kingdom Global, inscreva-se. Hoje saiu palavra nova, antes do meio-dia. Nós estamos falando como reconhecer a voz de Deus. E um detalhe, tem informações importantes também, que hoje você que é da academia vai receber. E amanhã às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando um evento gratuito. Claro que você vai precisar se inscrever, é gratuita a inscrição, mas tem que se inscrever porque é um número limitado de inscrições, certo? Eu vou fazer as segundas da confirmação de Deus, na minha sede, onde eu sempre vou trazer um preletor de fora e eu também vou estar ministrando sobre o profético. Eu quero fazer aquilo que Deus me toca de fazer, que é ensinar para as pessoas o profético, ensinar para as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? Eu acredito que Deus me deu essa sede em São Paulo exatamente para fazer isso. Não sei por quanto tempo, mas no tempo que o Senhor permitir é isso que eu irei fazer. Toda segunda-feira que Deus me permitir estar aqui em São Paulo, eu quero fazer a segunda da confirmação de Deus, onde eu estarei ensinando o profético e quem eu trazer para ministrar também vai trazer uma palavra e vai ser uma grande bênção. Eu convido você para estar junto com a gente, certo? Presencial e online. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu segundo canal, inscreva-se agora, porque sexta e sábado nós vamos ter um evento da nosso encontro profético Kingdom Global e eu vou estar transmitindo diretamente do meu canal 2. Então, inscreva-se no meu canal, vou colocar aqui nos comentários, certo? O link do canal para você se inscrever e poder participar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91.
e tem os nossos livros também. Se você ainda não adquiriu, nós temos hoje mais de 18 livros que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você está me assistindo pela televisão e quer participar da Academia Kindle, lá no meu site você pode fazer a tua inscrição para ser treinado a ouvir a voz de Deus e conhecer o seu propósito. Amém? Então, convido você a conhecer a Academia Kindle Global. É uma plataforma, está me dando muita alegria, sabe, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos no profético, compartilhar com as pessoas. Também exige muito de nós, de mim, da minha equipe, mas está sendo também muito prazeroso poder abençoar a vida de pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você, e se você não compartilhou, depois, quando acabar a oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E eu também gostaria de agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado, que têm orado também por esse projeto da televisão. Deus sabe que esse é o projeto evangelístico que Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Graças a Deus, graças aos nossos parceiros e graças aos nossos intercessores. Amém? Gratidão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. A minha oração é para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que enterrou seu talento, enterrou seu dom, que o Senhor tem um grande chamado para a vida dela, mas ela se ofendeu, ela se entristeceu, ela parou. A minha oração, Pai, é para que ela foque em Jesus e que nada venha paralisá-la. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, mas eu sei que essa palavra está sendo dirigida pelo Senhor. Espírito Santo, visita cada pessoa no seu lar agora. Toque-a com teu poder. Desperta, Pai, os corações. Desperta vidas, Pai. Desperta aqueles que estão fora do caminho, que estão insistindo num caminho que não é do Senhor para a vida deles. Senhor, a minha oração é para que o Senhor se revele a cada pessoa que está orando junto comigo. Se revele nos sonhos, se revele em visões, se revele através de profecia e se revele através da palavra na vida deles. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oramos, Pai, também liberando o perdão para os nossos adversários, para aqueles que criticam, para aqueles que falam mal, para aqueles que invejam. Nós perdoamos, Pai, e colocamos eles diante de Ti. Apresentamos a Ti toda injustiça contra nós, toda inveja, toda maldade, Pai. E te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue. Nos guarde, nos livre, nos proteja, nos conduza, nos guie, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e todo problema emocional, depressão, angústia, aflição, medo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. E Pai, essa pessoa que está enfrentando um problema na vida dela, não sabe como resolver, a minha oração é que venha a provisão para a vida dela, que não falte a solução.
que não falte tudo aquilo que está quebrado, que seja restaurado em nome de Jesus. Eu quero também orar para que haja plenitude na vida dessa pessoa, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, coloque as coisas no lugar agora na vida dessa pessoa. Eu oro para que toda confusão, aflição, perturbação saia no nome de Jesus do caminho dessa pessoa e que ela receba o toque divino na vida dela. Assim como aquela mulher com hemorragia, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Senhor, que essa pessoa que está acessando a presença de Deus pela fé, que está tocando pela fé na orla do manto, que ela seja curada agora totalmente. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Seja qual for a doença, seja qual for o problema, que ela receba a solução. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. E a minha oração é para que todos na tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador, seja uma bênção para alguém nesse momento. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês para o meu grande lançamento, do meu evento, Segunda da Confirmação de Deus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.